E o tráfico de drogas não para porque o consumo é cada vez maior. Mais um grande carregamento apreendido na região. Um caminhão, uma carreta bitrem, apreendida pela Polícia Rodoviária na Comandante João Ribeiro de Barros, em Pompeia. Você vê o vídeo aí. A polícia parou a carreta para uma fiscalização de rotina. Mas aí o policial rodoviário percebeu que o motorista estava nervoso demais. Aí, reforço e começaram a periciar a carreta, não deu outra. Fundo falso e você vê aí toda a droga. Cerca de 1 tonelada de maconha. Essa droga, procedente do Mato Grosso do Sul, seria desembarcada em São Paulo. O flagrante foi feito pela Polícia Federal aqui em Marília e o mula, o motorista, é chamado de mula, transportando a droga para o mega traficante, preso, indiciado por tráfico, com certeza vai ser condenado a cerca de 15 anos de prisão. O mega traficante só tem o prejuízo, mas ele continua agindo. E muda a regra. Atenção, porque a lei mudou, a dependência química é cada vez maior e agora, nova regra. O médico vai dar a palavra final para a internação do dependente. Não vai mais ter que ouvir o dependente ou muito menos a família. Palavra final agora é do médico. Você confere a matéria. A internação involuntária é uma das 3 modalidades possíveis de internação para um paciente com problema psiquiátrico. As outras 2 seriam a internação voluntária, quando o paciente aceita que necessita de uma ajuda e vem através da sua própria vontade. E a outra seria a internação compulsória, através de uma medida judicial. A internação involuntária é um ato médico, ou seja, não é uma decisão que a família toma sozinha. Ela precisa de uma avaliação por um profissional médico ou da área de saúde, que avaliando que o paciente encontra-se com prejuízo da sua crítica, rebaixamento da sua consciência ou se coloca em situação de risco a si mesmo e a terceiros, pelo uso da substância ou pela alteração psiquiátrica decorrente da mesma, onde ele não tem mais o discernimento do que é melhor ou pior, dos riscos a que ele se expõe. Então a internação involuntária se torna necessária nesse momento, com o médico avaliando, sempre com um familiar corroborando e assinando essa internação. É um ato legal, esse documento é encaminhado ao Ministério Público da cidade para que o promotor acompanhe esse procedimento. E o paciente, normalmente, no primeiro momento, tem uma resistência, ele está ainda sob efeito da substância, tem uma negação da necessidade de ajuda, mas o que se observa com muita frequência, e temos aqui casos que podem ilustrar muito bem isso, é que à medida que o paciente vai desintoxicando, tem uma estabilização clínica e psiquiátrica, ele passa a reverter aquele quadro de ira, de raiva que teve inicialmente contra a família no agradecimento, ao perceber que a atitude da família foi primordial na possibilidade dele ter um recomeço, dele estar buscando o seu tratamento. Então a internação involuntária ela tem um papel importantíssimo, principalmente na dependência química. É difícil um paciente sobre o uso de quantidades altas de cocaína, de crack ou mesmo álcool, tenha por si só a percepção que necessita do tratamento. Aí entra um papel fundamental da família, querendo a sua recuperação, querendo a sua melhora, de buscar essa ajuda, essa orientação médica para esse procedimento. E o médico agora vai dar a palavra final. Dr. Rigolin, médico geriatra, ele também tem a grande responsabilidade, porque está lidando com as famílias dos idosos que estão vendo a dependência química, até de bisnetos, hein? É muito grave a situação. Não, doutor Rigolin? Sim. O Zé Henrique, a oportunidade, o Zé Henrique, ele é bastante ligado na saúde. Esse programa, esse jornal do Zé, ele faz bastante links na saúde. Então, ele me propôs a fazer a minha análise, eu me disponho e peço licença, Zé, para meus amigos psiquiatras, não é minha expertise, não cuido de pacientes dependentes de droga, mas cuido de familiares, assim como o Zé explicou, familiares, avós, os pais de vítimas desses casos de paciente. Então, eu vejo isso com grande favor, sou favorável a essa internação,
esse tipo de internação forçada ou compulsória, porque é uma forma de, mais uma vez, em relação aos vulneráveis, de você intervir numa pessoa que perdeu o livre-arbítrio. Ele perdeu o senso, ele não está em condições de decidir sobre a sua vida. Então, o Estado, o serviço de saúde precisa tomar essa decisão por ele. Nós, como médico, em muitas situações, eu que lido com pacientes, às vezes em estado de confusão mental, eu preciso decidir por ele. Eu gosto do exemplo de plantão, né? Eu fui plantonista durante muitos anos e chega um paciente grave no meu plantão, sou eu que decido sobre a melhor conduta, a melhor intervenção para oferecer o melhor para esse paciente, que é o caso do paciente drogado. Ele precisa de que alguém decida para ele e que alguém, de preferência, alguém que saiba a fazer, tenha experiência com isso, que são os serviços médicos. A questão, Zé, que o Zé fez em off aqui no também, a vaga, a conseguir a vaga de internação. A vaga pública, porque a dependência aumentando cada vez mais, o número de dependentes cada vez maior, mas cadê a vaga pública para o dependente? Está muito difícil, não, doutor Rigoli? Isso eu vejo que, eu não tenho esses números, mas eu vejo que há dificuldade. Não sei se aí na matéria você tem a seguir mais informação sobre a vaga pública. Então, essa é essa grande dificuldade, de oferecer proteção. Esse paciente drogadito, ele precisa ser protegido, protegê-lo dele mesmo e proteger a sua família, porque diante dessa situação grave, ele pode cometer crimes, ele pode matar e pode morrer, ele pode suicidar. Então é um paciente de alto risco. Tivemos em Garça, neste final de semana, o filho já tinha determinação judicial para não chegar perto da casa da mãe. E ele não cumpriu, foi até lá, disse que iria matá-la. Ela, com cerca de 70 anos de idade, começou a atacar pedras na casa, disse que iria matá-la. É claro, dependente químico, os vizinhos chamaram a polícia e ele acabou preso de novo. Apenas um exemplo. É grave, não, doutor Rigoli? Sim, esse exemplo, então, já dito, confirma a gravidade do caso. E aí, a posição de ver que, às vezes, o Estado teve posições um pouco, desculpa a expressão, mas frouxa em relação a isso, e faltou punho, falta, sim, uma severidade, um rigor terapêutico para esses casos. E, principalmente, uma proteção do Estado para esses casos graves. Isso é a minha opinião. Bem, só para concluir a sua participação importante hoje aqui, eu quero também o seu comentário. Acaba de chegar a informação, mais um policial que se suicida no interior do batalhão. Dessa vez, Assis, cabo da Polícia Militar Rodoviária, Lincoln Clarindo dos Santos. Você vai ver a foto dele aí. Tirou a própria vida com um tiro na cabeça na 3ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária em Assis. A informação é de que ele estava afastado da atividade como policial rodoviário da ativa, mas vinha trabalhando de forma interna. Segundo informações, o policial apresentava problemas de saúde, estava trabalhando internamente na companhia com restrição do uso da arma, que lhe foi retirada. Consta que ele apropriou-se de uma outra pistola que encontrou na companhia e cometeu o suicídio atirando contra a própria cabeça sem que ninguém tivesse a chance de evitar. O cabo integrava a equipe TOR, Tático Ostensivo Rodoviário, lá de Assis, da Polícia Rodoviária, foi afastado da atividade na prática justamente por apresentar problemas de ordem psicológica, depressão. Casado,
ele deixa uma filha de 5 anos. Há menos de 15 dias, tivemos aquele outro suicídio lá em Dracena, dentro do batalhão da Polícia Militar. O Major Guerra, de 47 anos de idade, ele estava sob acompanhamento médico, mas não afastado das atividades. Acabou se suicidando, atirando contra a própria cabeça com a arma da corporação e fardado. Ele estava fardado, se suicidou, deixou um casal de filhos. Bem, a depressão, o número de casos de suicídios cada vez maior, é impressionante aqui em Marília, inclusive, já são 15 nesse ano, a ponto do CVV, o Centro de Valorização da Vida, instalar uma unidade aqui em Marília, mas em termos de policiais, na região, o segundo caso em menos de 15 dias. Essa é outra preocupação também, não, doutor Rigolin? Sim, Zé Henrique, o suicídio, a gente vê em Marília, tem aparecido grupos de apoio, e é muito interessante isso, essa proteção que tem surgido, profissionais da saúde preocupados com essa temática. E há alguns anos a medicina tem lançado mão a essas pesquisas. Lamentavelmente, tem poucos resultados na literatura, ela é muito ainda escassa, tem poucas evidências médicas para encontrar ainda explicações e até intervenções. Então a gente fica fazendo chamado, igual campanhas como essa, como tem em Marília, chamados para ficar atento com isso. E as famílias vítimas de familiares vítimas do suicida, e isso acontece na minha experiência, eu tenho casos assim, e são muito trágicos, que tem, se a gente dividir os dois grandes grupos de suicidas no mundo, para dividir, se pudesse fazer isso, tem muitas variáveis na estatística, seriam os jovens e os idosos. Então, como eu sou geriatra, eu assisto e já tive casos de idosos com risco, tem um risco maior de suicídio, principalmente com uma semântica, às vezes que o idoso passa a ter coragem de cometer o suicídio, se é isso que é necessário. Também eu abro também essa incógnita, se é um advento de coragem, e as pessoas às vezes não gostam também de usar esse adjetivo. E os jovens, né, são as grandes vítimas também do suicídio. Mas a grande vítima do suicídio são os que ficam, os familiares, os aspectos religiosos, culturais. E tem um atributo, Zé, não sei se você já leu sobre isso, é exatamente que suicida, às vezes, quando a família acha que ele melhorou. Então, o paciente deprimido, com muitos conflitos, a família abraça ali a proteção e sente que o paciente está melhor. E essa melhora, chama a melhora da morte, às vezes é o tempo, é uma latência que ele encontra uma solução. Então, o suicida, se é esse momento que disse que é a melhora, é que como se ele encontrasse a solução. E a solução que ele encontrou é a morte. E a morte, vocês sabem, a gente sabe, não é a solução. A morte é o fim. Então, o grande desespero de todos nós é assistirmos a isso. É um grande apelo para as pessoas que possam ter vivido, lembrar do histórico familiar. É importante fazer o histórico familiar para ajudar na proteção das pessoas com risco de suicídio. O risco suicídio. Muito bem. Isso é a minha manifestação. Obrigado, doutor Rigolin, pela presença e comentários realmente bastante importantes e de alerta à população.
Destaques do momento. Supremo Tribunal Federal. Ministro Toffoli pede vista sobre Bolsonaro poder extinguir conselhos. Centauro oferece 115 milhões de dólares agora pela Netshoes. Então está brigando aí com o Magazine Luiza para quem vai comprar Netshoes. Colégios particulares de São Paulo vão entrar na greve geral desta sexta-feira contra a reforma previdenciária. Ministério Público Paulista e Microsoft lançam a campanha contra relacionamento abusivo. Daqui a pouco, o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, com intensa programação religiosa desta quinta-feira em Marília. E atenção, você tem abono do PIS/PASEP para sacar referente a 2017? O prazo termina dia 28. Já, já.